E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar qual rede social você deve escolher para divulgar as suas músicas se você fosse começar do zero. Isso vale tanto para artistas que estão realmente iniciando a carreira agora dentro das redes sociais, então estão começando agora a divulgar suas músicas, e também vale para artistas que já estão, né, nas redes sociais, mas querem começar do zero. A escolha das redes sociais ela é muito importante pelo simples fato de que cada rede social funciona de uma forma, elas têm públicos diferentes e os assuntos são diversos, né? Então, o seu objetivo dentro das redes sociais precisa estar de acordo com a rede social que você vai se dedicar para fazer conteúdo. Então, pensando que estamos falando de divulgação de música, o seu principal objetivo é usar as redes sociais para divulgar sua música e também para levar as pessoas das redes sociais para os aplicativos de música e aí, consequentemente, vendas de shows e divulgar o seu trabalho no geral. Então, o primeiro erro pode acontecer na hora da escolha da rede social. Por quê? Quando você escolhe uma rede social que não vai te ajudar a divulgar sua música e que vai fazer você se dedicar a ela e no final você vai ver que não vai estar te dando resultado, você pode achar que o erro está em outras coisas, né? Que o erro está no conteúdo que você está produzindo, no horário que você está postando e, na verdade, o erro está na escolha da rede social. Então, por isso que esse é o primeiro passo para você conseguir divulgar sua música de uma forma eficaz e se dedicar a uma coisa que realmente vai te dar resultado. Bom, então, quais que são esses erros que você pode cometer escolhendo uma rede social que não é eficaz para você neste momento da carreira, do início da sua carreira? Ou de qualquer fase que você esteja, mas você sendo um músico independente. O primeiro é falar sozinho. Eu vou até dar um exemplo aqui de uma rede social que você pode acabar falando sozinho, que é o Twitter. O Twitter, ele é uma rede social que ele fala sobre música, é um dos assuntos que tá em pauta do público que tá lá dentro, mas o Twitter, ele é uma rede social muito impessoal, que você tá lá pra falar um pouco sobre você, obviamente, um pouco sobre a sua música, a sua carreira, mas que quando você não tem uma base de fãs, ela acaba não fazendo sentido pra você, quando você ainda não tem uma base de fãs muito grande. Então ela faz muito mais sentido para um artista que já tá ali mais consolidado, que já tem algumas músicas que estão famosas, né? Então, você acabaria falando sozinho se você entrasse lá, porque você ia divulgar pra ninguém, né? O Twitter, ele tem você consegue anunciar dentro do Twitter, mas não é o foco da rede social. Então, por mais que você coloque dinheiro ali nas suas postagens, a ideia do Twitter é você firmar o relacionamento com os seus fãs e não criar uma base de fãs lá dentro. Então, para a divulgação da sua música, realmente não é uma coisa muito interessante você estar no Twitter. Um exemplo, então, o primeiro erro é você fazer conteúdo e acabar falando sozinho, porque a sua base de fãs não tá ali ou você ainda não tem uma. O segundo erro é acabar não divulgando a sua música. Então, você até pode, por exemplo, acabar indo pro Twitter, você mostra um pouco da sua essência, como que você faz vários tweets que ficam super famosos, que as pessoas estão lá interagindo, mas você tá divulgando a sua música com esses tweets. Então, esse é um dos erros, né? Você acabar dando importância para um conteúdo que tá dando certo, mas que não tá divulgando a sua música, que é o principal objetivo das redes sociais para um músico independente. O terceiro erro é você perder tempo, né? Perder tempo com uma rede social que não vai te dar nenhum resultado. Então, já falei um pouco isso no início do vídeo, né? Que é você se dedicar muito a uma rede social e no final você perceber que não adiantou nada. E que o erro começou lá no início, né? Na escolha da rede social. E também a frustração, né? De você não saber o que estava errado. Então, perder tempo é um dos principais erros que você toma, que acontece, né, quando você toma a decisão de entrar numa rede social que não é o momento de você entrar nela. E o último erro, que não menos importante, é o fato de você estar perdendo a oportunidade de você estar crescendo em outra rede social. Então, por exemplo, eu me dediquei 6 meses ao Twitter e não deu em nada. E eu só me dediquei a ele. Nesses 6 meses você podia estar no Instagram, crescendo a sua base de fãs, ganhando mais seguidores, produzindo mais conteúdo. Mas não, você passou esses 6 meses em outra rede social se dedicando a outro tipo de conteúdo que não divulgou sua música
e não deu os resultados que você queria. Então, muitas vezes essa perca de tempo acaba acarretando nessa perca de oportunidade de estar em outros lugares também. Bom, mas esses são os erros, né? Então, quais que são os acertos de você escolher uma rede social que realmente vai divulgar a sua música, que o seu público tá lá, ele é a melhor rede social que você poderia entrar agora que você tá no mundo das redes sociais ou tá tentando começar de novo, né? O primeiro acerto é você divulgar a sua música. Então, quando você tá produzindo um conteúdo e se dedicando a uma rede social que tá realmente divulgando a sua música, é aí que você entende que você tá no caminho certo. Porque muitas vezes, por exemplo, se você tá no Instagram e você, sei lá, você tá conseguindo criar uma base de fãs, você tá ganhando seguidores, os seus posts estão engajados, você consegue enxergar isso, mas ao mesmo tempo você não tá divulgando a sua música, e aí o seu objetivo não tá sendo eficaz, né? Porque o que a gente tem que colocar como prioridade é que qualquer conteúdo que a gente esteja fazendo dentro da rede social, do Instagram ou de qualquer outra, é que a gente precise divulgar a música. Obviamente, algumas postagens vão ser falando sobre a sua vida pessoal, contando sobre a sua vida, mas você tem que se certificar de que aqueles conteúdos que você tá produzindo dentro do Instagram ou de outra rede social tá divulgando de fato a sua música, você tá conseguindo levar os fãs das redes sociais pros aplicativos de música ou também pro YouTube. Outro acerto é que você tá finalmente dedicando tempo e esforço para um conteúdo que vai de acordo com o seu objetivo e que vai divulgar a sua música de fato. Então, você não tá perdendo tempo com um conteúdo que tá numa rede social errada e que não tá divulgando a sua música. Não, você tá dando ali o seu melhor, tá se dedicando realmente àquilo e você sabe que no futuro o resultado vai ser divulgar a sua música. Então, esse é o principal acerto, né, que você tem. Porque a gente sabe que hoje, pra gente dedicar tempo e esforço pra produzir conteúdo, é realmente difícil. Você precisa estudar, como é o que você está fazendo aqui nesse vídeo. Você precisa de tempo, você precisa de material, você precisa de uma câmera melhor. Então, é realmente uma escolha que você está fazendo para você fazer a sua rede social crescer. E fazer tudo isso e no final escolher a rede social errada para poder produzir esses conteúdos e postar, realmente é uma coisa, é um passo errado que a gente dá ali no início e que é importante a gente entender sobre tudo isso que eu tô falando pra você não errar desde o início ali e acabar perdendo tempo. Bom, e o último acerto é você finalmente criar uma base de fãs, impactar pessoas e agregar valor a pessoas que realmente estão dispostas a interagir com você nas redes sociais e que gostam realmente do seu trabalho e não estão ali por outro motivo, né? Dentro das redes sociais, muitas vezes a gente encontra pessoas que estão seguindo, sei lá, porque te acha bonito, ou porque gosta do seu jeito, e não porque estão lá por conta da sua música. Isso é normal, isso faz parte. Mas o que a gente tem que... O nosso trabalho, assim, o meu trabalho, de quem trabalha com rede social, e também vocês artistas, é trazer mais pessoas que estão lá por conta da sua música. O dia a dia, a sua parte pessoal, a sua vida pessoal, ela também faz parte pra gente agregar valor pra essas pessoas. Mas a música, ela precisa ser o principal motivo das pessoas estarem te seguindo. Então, o principal motivo é impactar essas pessoas de uma forma que a gente gere valor e divulgue a nossa música. E voltando um pouco no assunto sobre o Twitter, eu queria... Não vou me aprofundar sobre ele aqui nesse vídeo, eu posso fazer um outro vídeo só sobre isso. Mas o Twitter, ele é um exemplo maravilhoso para falar sobre uma rede social, que ela é uma rede social perfeita para artistas, mas que ela dependendo do seu momento artístico, do momento que você tá, ela não faz muito sentido, né? Então, é tipo aquele amor da sua vida que apareceu no momento errado, sabe? E no início, para um artista, realmente não faz sentido, porque, como eu disse, você vai acabar falando sozinho. As pessoas, elas falam de música dentro do Twitter, mas quando você não tem uma base de fãs, não faz muito sentido, porque você vai estar lá falando sozinho, e mesmo que você faça um impulsionamento, coloque dinheiro ali pra você fazer uma mídia dentro do Twitter, você vai impactar uma pessoa,
mas não com o objetivo que a gente quer, né? Então o nosso objetivo é divulgar a nossa música. Então o Twitter, ele é muito mais interessante para depois que você já tem uma base de fãs, já tem músicas lançadas, você já tá realmente entendendo que você tá impactando muita gente. E aí a gente usa o Twitter pra criar mais um canal de relacionamento com os fãs e também mostrar um pouco mais a personalidade do artista. Então, não só falar de música, né, mas falar também da vida pessoal. Porque, como eu disse, o Twitter, ele é um mini blog, né, então é uma forma de você falar sobre coisas, é um espaço que as pessoas usam pra falar sobre diversos assuntos. Então, beleza, eu já sei quais são os erros, os acertos que podem aparecer na hora da escolha de uma rede social, mas o que você, artista, deve levar em consideração quando você vai escolher uma rede social para divulgar a sua música? Bom, eu separei 5 coisas que são muito importantes para você levar em consideração na hora dessa escolha. A primeira é o número de usuários ativos. Então, quantas pessoas estão dentro dessas redes sociais? Por quê? Às vezes você fica super bitolado com uma rede social que surgiu agora ou que aparentemente muita gente está usando, e aí você fica se perguntando, putz, será que não é interessante eu estar lá dentro? Será que não é legal eu produzir conteúdo, eu ir para essa rede social? E muitas vezes você consegue tirar essa dúvida só dando um Google de quantas pessoas baixaram aquele aplicativo, rede social, e estão usando ele. Então, no caso do Instagram, por exemplo, o Instagram tem muitas pessoas, é uma coisa que a gente já sabe. Mas isso vale para redes sociais novas também, né? Então, se você tiver com essa dúvida, dá um Google lá, vê quantas pessoas, números ativos, né? Quantas pessoas estão realmente usando aquele aplicativo. Porque se tem poucas pessoas, quer dizer que você vai impactar poucas pessoas. Então, leve isso em consideração. O segundo ponto é o público que tá naquela rede social. Então, por exemplo, o Twitter a gente sabe que são muito mais pessoas novas, então geração Y, geração Z. Muitas vezes você consegue dar um Google também, isso são informações que você encontra no Google, de qual que é o público das redes sociais. Então, leve isso em consideração, né? Se você quer impactar pessoas mais novas, então talvez o Twitter faça sentido pra você. Como eu disse, tem que ter um sentido no momento que você está, mas o público que você quer atingir tem que estar de acordo com o público que está naquela rede social. Senão não faz o menor sentido você também perder muito tempo com uma rede social que o seu público não está lá. O terceiro ponto é os assuntos que as pessoas estão falando dentro das redes sociais. Então, o que a galera ali do Twitter mais fala? O que o Facebook mais fala? Qual que é o assunto mais falado dentro do Instagram? Um outro exemplo que eu posso dar sobre assuntos que cada rede social fala é que, por exemplo, eu decidi que eu vou usar o Facebook e o Instagram. E o Instagram, a galera fala mais de lifestyle, elas falam muito sobre música em si, falam muito sobre maquiagem, enfim, todos os assuntos lá. Então eu vou usar mais o Instagram para divulgar a minha música e o Facebook, que é um assunto mais de meme, a galera fala mais de meme, de contar histórias, de conteúdos densos. Então eu vou usar o Facebook com uma outra finalidade, um outro formato de conteúdo, mas sempre divulgando a minha música. Então, isso não quer dizer que você vai escolher só uma rede social, né? Você pode escolher mais de uma. Mas tente entender qual que é o assunto de cada uma também, pra você acabar não criando um conteúdo que não vai ser impactado de uma forma positiva dentro da rede social. Bom, o quarto ponto é a possibilidade de crescimento dentro da rede social. Quando a gente fala de crescimento, isso tá ligado à possibilidade de você conseguir fazer mídia paga, né? Então você conseguir impulsionar um post, fazer uma mídia, porque aí isso não fica 100% dependendo de você fazer um conteúdo orgânico e atingir muitas pessoas, até porque a concorrência é muito grande, né, dentro das redes sociais. Então você tem ali uma possibilidade de fazer um post impulsionado, de fazer um anúncio e impactar outras pessoas. E daí não fica 100% ligado ao seu esforço de sempre tentar impactar as pessoas de uma forma orgânica. E o quinto ponto é você ter a possibilidade de crescimento dentro da rede social, né? Então, o Twitter também é um exemplo sobre isso, né? Se você tem possibilidade de se esforçar e você realmente crescer dentro da rede social, uma boa rede social que você pode se dedicar a ela. Porque senão,
Você pode fazer tudo. Ela pode ter tudo isso que eu te falei, ela pode estar cheia de gente. O assunto sobre música pode ser uma das pautas do público que tá lá dentro. O seu público tá lá. Você consegue fazer mídia, fazer impulsionamento, mas ela não vai te trazer possibilidade de crescimento. Então, esse é um ponto muito importante. Então, só recapitulando, o que você precisa, quais pontos você precisa levar em consideração para escolher uma rede social. Então, o público que está na rede social, o número de pessoas ativas dentro da rede social, os assuntos que são falados dentro dessa rede social, as possibilidades de crescimento e possibilidade de fazer mídia ou tráfego pago. Bom, para não ficar só um vídeo aqui só de dicas, eu queria indicar uma rede social para você, artista que está começando agora, para você iniciar, né? Que para mim, nesses anos trabalhando com música, de todas as redes sociais, ela é a melhor para você divulgar a sua música. Como eu disse, isso não quer dizer que você vai ficar só nessa rede social, você também pode se dedicar a outras, mas essa é a principal. Bom, então a rede social que eu tô falando é o Instagram. Não é muita novidade pra muita gente, mas o Instagram, ele tem 69 milhões de usuários ativos só aqui no Brasil. Então é muita gente. E no ranking de pessoas usando, de usuários ativos no mundo inteiro, o Brasil ele tá em terceiro lugar. Então pensa, é muita gente. Então pensa que essa é uma rede social que tem muita gente e que a gente pode impactar essas pessoas. Então faz muito sentido quando a gente pensa em quantas pessoas estão usando, quantos usuários ativos, né, estão dentro dessa rede social. Além disso, a gente sabe que a música é um assunto muito falado dentro do Instagram há muito tempo, né? Isso tanto pelos próprios artistas, né, que estão lá dentro, que usam bastante o Instagram e que é a principal rede social para eles, né? E também pensando nos usuários. Os usuários falam sobre música. A gente vê muita notícia nos portais, nos Instagrams famosos. Então, a música é um assunto que está sempre em pauta dentro do Instagram. Além disso, dentro dessa rede social, você tem a possibilidade de criar um relacionamento ali com seus fãs por meio dos directs, dos conteúdos. Então você tem ali uma forma de criar uma base de fãs e também de fidelizar essa galera, né? De estar sempre ali se relacionando e criando conteúdo pra eles. Então já é um ponto muito importante, que em outras redes sociais já é um pouco mais difícil de fazer isso. Além disso, o próprio Instagram, ele dá ferramentas para os usuários que facilitam a conversa sobre música, né? Então, por exemplo, o Reels, né, que é uma nova funcionalidade do Instagram, que é mais ou menos fazendo o que o TikTok já faz, ele te dá a possibilidade de você fazer um vídeo com uma música de fundo. Então isso já facilita o assunto sobre música. E o Instagram, acho que foi no início do ano, ele também lançou, né, aquela funcionalidade dentro do Stories que você consegue colocar uma música dentro do seu próprio Stories, assim, não tem nenhum problema de você colocar uma música de um artista, Então, ele facilita a conversa, ele facilita ali a vida da música dentro do aplicativo, porque ele tá dando ferramentas pro próprio usuário usar e ouvir as músicas. Outro exemplo também que tá acontecendo muito na quarentena, né, desde o início da quarentena, são as famosas lives dos artistas, né? Muitos deles fizeram no YouTube, por exemplo, mas muitos fizeram dentro do Instagram também. Então, percebe como o assunto tá sempre em pauta? Não são em momentos como a pandemia, momentos de lançamento que as pessoas estão falando sobre música, mas em qualquer época do ano, em umas mais, outras menos, né? Mas a música, ela tá sempre na boca da galera que tá dentro do Instagram, então tá sempre ali em pauta. E o Instagram, ele te dá a possibilidade também de você impulsionar as suas postagens e de você fazer anúncios, né? Então, como eu disse, quando a rede social ela não te dá essa possibilidade, você tem muito mais trabalho, porque você tem que impactar organicamente. Então, você tem que postar muito, você fica 100% dependente da entrega da rede social, do algoritmo dele. Obviamente você tem que estar sempre ali fazendo conteúdos, colocando hashtags, aumentando a frequência de postagens, mas você depende 100% da rede social, né? Então você não tem aquela possibilidade de colocar uma grana e impulsionar uma postagem que você acha muito importante ser impactada por muitas pessoas. Então o Instagram, ele
ele te dá essa possibilidade é muito importante para o crescimento de um artista. Bom, para finalizar, eu quero dar um exemplo do uso das redes sociais com um dos artistas que eu trabalhava, né, que era o Atitude 67. Na carreira deles, as principais redes sociais que a gente dava mais foco, assim, que a gente dedicava muito tempo e atenção, era o Facebook e o Instagram. A gente sempre entendeu que essas eram as principais redes sociais que iam divulgar a música do Atitude e também era uma forma da gente apresentar todos os integrantes para as pessoas. Então, mostrar um pouco do lado pessoal de cada um e também divulgar a música ao mesmo tempo. Então, todo o nosso foco ficava muito mais nessas redes sociais. E depois que o Atitude começou a realmente criar corpo, eles tinham lançado as músicas, a gente conseguiu aumentar o número de seguidores, e eles estavam finalmente com as músicas estouradas e tocando na rádio e seguindo todo o planejamento que a gente tava trabalhando para poder resultar nisso tudo. Depois disso a gente começou a se dedicar um pouco mais, por exemplo, ao Twitter, né, que era uma rede social que era importante pra gente depois pra conversar com os fãs, mostrar um pouco da personalidade dos integrantes e ao mesmo tempo fazer com que os fãs ajudassem a gente em um lançamento de música, né? Um exemplo toda vez que a gente lançava alguma música, uma hashtag era definida ali. Então, por exemplo, quando a gente lançou, vou pegar um exemplo, quando a gente lançou o Luau 67, então criamos uma hashtag sobre o Luau 67, avisamos os fãs, né, que essa hashtag que a gente ia subir no Twitter. E aí eles ajudavam a gente a criar memes, a criar tweets engraçadinhos, usando a hashtag, exatamente para auxiliar na divulgação do lançamento e dessas músicas que estavam sendo lançadas. Então, entende como o Twitter ele fez sentido depois que o Atitude já tava tendo músicas famosas, já tava um pouco mais conhecido, porque antes a gente falaria sozinho. Então, a gente não ia conseguir divulgar a música. E com a ascensão deles, o Twitter já fez sentido exatamente porque com essa ferramenta eu conseguia ajudar no lançamento, né, e colocar o assunto sobre o nome da música que a gente estaria dando foco, a música de trabalho, a gente estaria falando ali no Twitter. Então, o Twitter foi muito importante para a divulgação das músicas deles, só que no momento certo, né, então pensem sempre isso quando vocês forem entrar numa rede social nova e se dedicar muito a ela. Bom, gente, então é isso o vídeo. Curtam esse vídeo, comentem, marquem algum amigo que também seja músico. Se inscreve lá no canal do YouTube e compartilha com a galera aí.